Gente, era muito grande. Essa é uma pergunta para as meninas e também para alguns meninos. Vocês já pediram para parar na hora porque não estavam dando conta? Bom, essa história aconteceu há uns 3 anos atrás. Eu sempre fui o tipo de pessoa que gostava de ficar com pessoas bonitas, então eu julgava muito as pessoas pela aparência. Dificilmente você ia me ver andando com alguém feio. Então todos os rapazes com quem eu ficava, normalmente eram rapazes que eram muito bonitos. Só que, claro, quando você acaba tendo apenas esse requisito para se envolver com pessoas, você conhece sim pessoas bacanas, pessoas boas, mas você também conhece muita gente filha da, sabe? Então eu me envolvi com vários homens que eu achava assim, deuses gregos, que eu achava lindo, mas que depois eu descobria que a personalidade não valia nada. Então eu tive várias decepções. Até que em uma dessas minhas últimas decepções eu falei, quer saber, eu vou dar uma chance pra conhecer outras pessoas, porque o meu padrão de pessoa que eu gosto de ficar não está dando certo. E foi o que eu fiz. Na época eu fazia faculdade, a minha turma era muito grande, tinha assim muitos alunos e tinha alguns alunos que estavam com a gente desde o começo do curso e eu nunca tinha trocado uma palavra. Até que chegou uma vez ali da gente fazer um trabalho em grupo e eu tinha um professor que ele odiava os grupos assim, que todo mundo formava, sabe? Que eram sempre os mesmos e tal. Aí ele chegou e falou assim, não, hoje eu vou fazer um sorteio com os nomes e eu vou montar os grupos por conta própria. Claro que ninguém gostou, né? Mas ele fez e eu acabei caindo no grupo com um rapaz que eu nunca tinha trocado uma palavra sequer. E assim, gente, a beleza dele era bem baixa. O querido não tinha beleza, não. Ele realmente era meio, sabe, meio estranho, mas... ok, até então a gente só ia fazer um trabalho junto. Só que justamente no dia que nós fomos pra casa dele fazer o trabalho, e aí eu acabei chegando mais cedo, porque eu tinha sido liberada do meu trabalho mais cedo. Então eu falei pra ele, olha, eu posso chegar mais cedo? Ele falou, pode. Quando a gente esperava o resto do pessoal chegar, a gente começou a conversar. E a gente começou ali a descobrir alguns interesses em comum, então a gente ficou muito tempo conversando. E eu descobri nele uma pessoa, assim, muito bacana, sabe, de conversar e tal. A gente tinha muitas coisas em comum, muitos interesses em comum. Então, a partir desse dia, a gente virou amigos, a gente começou a se aproximar mais, até que depois de umas semanas, ele me convidou pra sair. Aí eu, tipo, não era o tipo de cara com quem eu gostaria de me envolver, mas eu falei assim, ah, quer saber? Vou dar uma chance, vai que eu me surpreendo. E eu me surpreendi mesmo. Passamos a noite toda conversando. Ele super legal, super educado e tal. E aí é que tá as coisas, sabe? Quando você conhece alguém e que de cara você não acha essa pessoa bonita, mas quando você conhece o interior dela, parece que do nada essa pessoa se torna a pessoa mais linda do mundo. E aí eu comecei a ver ele com outros olhos, eu comecei a achar ele um rapaz muito bonito, justamente pelo fato da educação dele, do papo dele, de ser gentil, legal, engraçado. Então eu comecei a olhar pra ele com outros olhos e comecei a achar ele a pessoa mais linda do mundo. Ok, a gente continuou saindo, até que depois do 4º encontro, da 4ª vez que nós estávamos saindo, o clima começou a esquentar, ele perguntou se eu queria ir pra casa dele, eu acertei e fui. Gente, cheguei na casa do querido, a gente começou ali o agarramento. Na hora que o querido tirou a peça, eu juro, eu fiquei assustada, porque eu nunca tinha me envolvido com nenhum homem assim, tipo XGG. Então eu tentei ficar relaxada, lembrei da frase que todo mundo fala, né? Se Deus fez é porque cabe. E aí tentei relaxar. Só que aí eu acho que justamente pelo fato de eu ter ficado muito nervosa, de eu ter ficado meio assim com medo, eu não consegui relaxar 100%. Acabou não rolando de forma nenhuma, gente. E eu falei pra ele, não, é porque eu tô nervosa. Eu não queria falar que era por causa do tamanho. Ele, não, tudo bem, não tem problema. E aí depois ele me levou pra casa e eu até pensei que depois disso ele nem fosse querer mais papo comigo. Mas não, ele continuou mandando mensagem, continuou conversando. E eu continuei conversando com ele porque, como eu falei, ele era um rapaz muito bacana, ele era um cara incrível. E aí, depois do tempo, né, a gente foi tentar de novo. E o que foi que eu pensei? Falei, bom, agora eu já sei como é, só que aconteceu de novo. E então falei, meu filho, eu não estou dando... Ele ficou muito sem graça. Mas eu falei, amigo, isso daí não é motivo pra você ter vergonha, né? E aí, tal, depois a gente começou mais um pouco, ele me levou embora de novo. E aí, depois disso, a gente meio que foi se afastando, sabe? Tanto ele de mim, quanto eu dele. O que é muito triste, gente, porque, assim, ele é um cara muito bacana, ele é um cara muito legal. Eu acho, sim, que a gente poderia ter tido um futuro, né? Um relacionamento super legal, super ok, mas eu não ia conseguir, gente. E aí, tipo, é uma coisa que me deixou muito mal, sabe? E aí, tipo assim, a gente depois continuou amigos, né? Até porque
porque a gente fazia trabalho juntos, a faculdade e tal, mas a gente parou de ficar, a gente parou de tentar, mas hoje a gente ainda é amigo, a gente já se formou na faculdade, de vez em quando a gente troca uma mensagem ou outra, conversa, pergunta a liderança do outro. Ele tá namorando com uma outra moça hoje em dia, inclusive guerreira, parabéns pra ela. Mas eu perdi a oportunidade de ter um relacionamento incrível, simplesmente porque eu não aguentei o negócio do querido.